E começamos mais um Pod Léo. Meu nome é João Guilherme, sou apresentador do Léo Clube, junto com... Rian Camilo, apresentador do Léo Clube, diretor de marketing e comunicação. Estamos aqui com a presença ilustre do... Governador do Distrito LD6, Mauro Sérgio. Vamos lá, algumas perguntinhas, várias no caso, né? Bastante. E, primeiramente, pode dar início. Bom, governador, eu queria que o senhor contasse, como acho que já está virando um clichê aqui, como que o senhor conheceu o Lions? Como que o senhor ingressou nessa jornada? Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando para poder falar alguma coisa sobre a minha pessoa e sobre o movimento, o Distrito LD6. Na verdade, assim, eu comecei o trabalho voluntário, eu comecei no Rotary Club. Eu era bancário na época, nós estávamos fazendo uma campanha para fundar um clube de Rotary na cidade onde eu morava. Fundamos o Rotary, mas logo em seguida eu fui transferido. Eu estava presidente no ano, eu acabei sendo transferido para uma outra cidade e lá eu me desliguei do Rotary. Coincidentemente, eu participava do grupo de cursílio da igreja. E eu fui participando das reuniões do cursílio, o coordenador daquela cidade era Leão. E ele me convidou para conhecer o movimento leonístico. Eu fui, conheci, entrei e estou até hoje. Fazem 25 anos. Interessante. E gostaria de deixar também, qualquer pergunta acerca do Léo Clube, o senhor pode falar e sanar a dúvida com a gente. Claro. E vice-versa. Vai ser mais um bate-papo do que realmente uma entrevista. Inclusive, a postura que vocês têm adotado, tem assim, sido um ponto de diferencial no distrito. A dinâmica, o dinamismo, a energia que vocês transmitem tem nos dado muita força para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Eu vejo o futuro do movimento nas mãos de vocês. Então a responsabilidade de vocês é grande. Porque vocês, aqui principalmente Arapongas, você percebe que vocês fazem com muita vontade, com muita determinação, com muito, brilho nos olhos. Isso faz uma diferença muito grande. As pessoas, os associados que veem vocês, devem questionar, poxa, se eles fazem, nós também podemos fazer. Isso é muito importante. Então, esse dinamismo do Léo Clube de Arapongas, no início agora, e espero que vocês nunca percam isso, tem nos dado assim uma força muito grande. Governador do distrito, gostaria de saber como que é a sensação de ser e quais são seus deveres sendo. Olha, ser governador de distrito não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, ela envolve muitas responsabilidades. Mas eu posso dizer para você, é muito bom ser governador. É uma experiência gratificante. Primeiro porque pelo fato de você ter sido escolhido pelo distrito para ser governador, você tem uma forma de reconhecimento muito grande. Então, você sendo governador, é porque o distrito, os associados do teu distrito confiam no seu trabalho. Né? E ser governador nada mais não é um cargo, você falou ilustre, né? A gente é uma questão de respeito só. Mas o governador nada mais é do que um companheiro que é valorizado, que é premiado, digamos assim, pelo trabalho que ele tem feito ao longo do período em que ele está no movimento. Não é motivo de ser de orgulho, não. Orgulho no sentido pelo fato de você estar representando o seu distrito, né? Mas não tem nada assim para você ficar de queixo erguido, esse tipo de coisa. Ou seja, o governador ele é um companheiro como qualquer um outro que recebeu a responsabilidade de liderar um grupo que, aliás, é um grupo fantástico, né? O grupo do LD6 só tem nos dado alegria. E falando sobre o Lions, assim, da época que o senhor ingressou até hoje em dia, mudou muita coisa? O que mudou? Não, muda-se sempre, né? Muda-se sempre, mas a essência do movimento continua a mesma. Nós servimos, que é o nosso lema oficial, ele nos acompanha de uma forma muito intensa. O Lions Club ele nasceu, né, nos Estados Unidos, em 1917, em plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Ou seja, um movimento que preconiza, que fala muito sobre a paz
nasceu em plena guerra, plena Segunda Guerra. E é um movimento que tem feito a diferença na vida das comunidades. Hoje nós trabalhamos com várias causas globais, entre elas o meio ambiente, a fome, o diabetes, a juventude, a questão das tragédias naturais, enfim, fome, a visão. Talvez a visão uma das maiores causas globais desenvolvidas pelos lares de todo mundo. Por que isso? Porque em 1925, se eu não me engano, numa das convenções de Laios, a escritora Helen Keller, uma escritora americana que era surda e muda, ela fazendo um discurso, né, na sede da ONU, nos Estados Unidos, ela implorou para que os leões fossem os paladinos da cegueira ao redor do planeta. E desde então o Laios aceitou o compromisso e a visão é uma das causas globais mais trabalhadas pelos clubes de todo o Laios. Mas enfim, o movimento Laios, ele para mim é uma filosofia de vida. Eu faço disso o meu dia a dia. Eu não sei se eu conseguiria viver sem o movimento. É muito bom mesmo. Voltando ainda a falar sobre a questão da nossa atuação, não há dinheiro no mundo que pague quando você chega numa casa de uma senhora idosa que está há uma semana sem ter alimentos para comer. Aí você chega naquela casa e entrega uma cesta básica para ela. O sorriso, a satisfação daquela pessoa, ela nos enche de orgulho de tal forma que você chega a tremer. E é talvez isso aí que me motivou o meu lema. O meu lema é tremendo de amor pelo Laios. Numa alusão, é claro, ao tremor do Parkinson, que, né, como eu já falei, eu sou portador, mas é aquele tremor de alegria, aquele tremor que faz com que você, quando você faz um bem para alguém, para uma comunidade, para uma pessoa, para uma criança, para um idoso, você treme de alegria, o seu coração treme. E isso, para mim, isso motivou o lema que eu adotei para a minha governadoria. Voltando ainda a falar do lema, o meu lema tem uma tulipa vermelha. Não sei se vocês conseguem visualizar o meu PIN, ele é pequeno. Ele tem uma tulipa vermelha. A tulipa vermelha é o símbolo mundial de conscientização da doença de Parkinson. Então, além das causas globais normais que o Laios tem para que a gente cumpra as metas, faça o trabalho, eu adotei também a conscientização da doença de Parkinson. O Parkinson ele é uma doença muito pouco conhecida, as pessoas sabem muito pouco sobre. Existem dois tipos de Parkinson, aquele que é o tremulante, que eu tenho muito pouco tremor, né? E o rigidez muscular, que é o meu caso. A rigidez muscular ela provoca muitas dores e lentidão de movimento. E isso acarreta uma série de problemas no dia a dia, enfim, né? Você tem dificuldade para dormir, porque você não consegue relaxar e tudo mais. Então as pessoas sabem muito pouco sobre a doença. E eu adotei o lema e assumi o compromisso de falar para as pessoas sobre a doença. Então, às vezes, em vários clubes que a gente chega, eu começo a falar, as pessoas não sabem de muita coisa e até se emocionam, às vezes, pelo fato de eu ser um portador, com algumas, teoricamente, teria algumas dificuldades, né, para desenvolver a função, mas eu viajo, como eu não viajo muito de carro, eu vou de ônibus, eu venho de ônibus. Hoje, por exemplo, eu vim de ônibus para cá. E para não ter problema, porque a gente perde muito o reflexo, né? Diminui muito o reflexo. E aí as pessoas até se emocionam pelo fato de a gente ter uma disposição tão grande, uma motivação tão grande para trabalhar, para levar a mensagem do movimento. Mas como se diz, é uma missão, né? E isso por incrível que pareça, faz muito bem para mim. Muitas vezes eu fazendo o trabalho voluntário, fazendo o trabalho do Laios, eu até esqueço que eu tenho o Parkinson. Costumo dizer que, junto com todas as malas de roupa que eu levo, de coisas que eu preciso para fazer as minhas visitas, eu levo uma também que eu coloco o Parkinson dentro. Então eu coloco o Parkinson na mala. De vez em quando ele aparece, mas eu faço de tudo para ele não apareça para me atrapalhar, não. É realmente emocionante, para ser sincero.
Meu avô agora tá com um problema de Parkinson, só que já veio em cima do problema que ele teve antes, que foi o Alzheimer, Entendi. que começou já em torno de uns 4 anos por aí. Ele já tá bem seriamente debilitado agora, não. Então, na verdade, assim, é mais comum, é menos comum ter o Alzheimer e depois o Parkinson. Normalmente se tem primeiro o Parkinson para depois ter o Alzheimer. Porque, queira ou não, são duas situações de doença degenerativa. Então, o teu corpo, o teu cérebro começa a parar de produzir algumas substâncias. No caso específico do Parkinson, é a dopamina. A dopamina é a substância que te dá movimento, que te dá motivação, que te faz você se movimentar. E o Parkinson, a partir do momento que você tem Parkinson, você para de produzir a dopamina. Então você tem que tomar medicamentos que substituem essa substância, que é fundamental, é essencial para a gente, para o nosso dia a dia. Você tem que tomar. Sem a medicação, você não funciona. Você entra em off, como a gente diz, ou seja, você é desligado, teu corpinho é desligado. E para você andar, por exemplo, você tem uma dificuldade muito grande. Muitas vezes você tem dificuldade de concentração. Né? Bom, e falando um pouco mais sobre as ações do Lions, Sim. qual que foi a ação que mais marcou o senhor, assim, que principalmente caso tenha sido no começo, que você entrou assim e você já percebeu que aquele era o lugar que o senhor queria estar? Na verdade, assim, Rian, eu e a minha esposa, nós sempre estivemos envolvidos com projetos voltados para o meio ambiente. A minha esposa é professora de geografia, eu também, além de bancário, eu sou professor de história, mas a história não diz muito respeito ao meio ambiente, mas geografia sim. E a minha esposa sempre desenvolveu projetos sociais, principalmente voltados para o meio ambiente. E um deles é aquilo que faz, inclusive faz com que a gente faça um trabalho muito intenso na nossa comunidade. Tipo umas 10 gestões anteriores, ela foi convidada para ser assessora de meio ambiente do distrito LD6, na gestão do companheiro Ailton Stel, que infelizmente faleceu já. O companheiro Ailton Stel era de Pérola, ele era o governador daquela época, e ele convidou a minha esposa, a Inês, para ser assessora de meio ambiente. E a minha esposa falou para mim, a gente fomos visitar o governador para falar sim ou não para ele, se aceitava. E no caminho, ela me disse assim, eu só entraria para ser assessora caso eu tivesse um projeto que pudesse marcar essa assessoria e melhor ainda, mais importante ainda, que os clubes pudessem copiar e desenvolver nas suas comunidades. E aí surgiu uma ideia que marcou, que é o projeto Árvores da Vida. Esse projeto Árvores da Vida, o objetivo dele, na verdade, é a criança, o aluno. É um projeto hoje ele é um projeto de contraturno de uma escola de Umuarama. Hoje ele faz parte da grade curricular da escola, ou seja, tem um professor específico para ele, mas ele ensina uma criança a ser um cidadão de fato, preocupado com as questões do meio ambiente desde cedo. E como funciona o projeto? O projeto, as próprias crianças saem na rua, saem a campo, para coletar sementes de árvores que eles mais gostam. Sempre, no caso, a gente usa a questão das árvores urbanas, porque o trabalho é um trabalho dentro da cidade, e que eles mesmos coletam a semente, vão para a escola. Hoje nós temos uma estufa que a gente conseguiu doação, e a criança mesmo planta essa semente, cuida dessa semente até ela nascer. Quando nasce, eles colocam numa embalagem bem bonita e levam para as crianças que nascem no nosso município. Então, todas as crianças que nascem, pelo menos a gente espera que todas recebam, eles recebem uma planta do projeto Árvores da Vida com o objetivo de plantar e cuidar ao longo da vida deles. Então, hoje, por exemplo, nós recebemos muitas fotografias de adolescentes, porque o projeto tem mais de 14 anos, adolescentes tirando foto do lado da árvore que ele cuidou e que hoje já está crescendo e que já está até frutos e algumas flores, né?
E hoje o projeto ele se ampliou, porque principalmente durante a pandemia, como nós não podíamos ir para a escola, os alunos não podiam ir para a escola, eu e minha esposa íamos para a escola e não deixou o projeto morrer. Mas nós não podíamos entregar nos hospitais e tudo mais. Então a gente criou uma situação, por exemplo, na igreja em que a gente frequenta, no domingo de Ramos, como não ia poder ter missa, nós entregávamos uma muda para os carros que iam passando na frente da igreja. A gente entregava uma muda benzida, né, pelo padre. Em vez dele levar o ramo, nós entregávamos uma árvore benta para ele plantar. E hoje o projeto se ampliou realmente de fato, que os agricultores da cidade vêm em busca de mudas de árvore para plantar nas entradas, nos carreadores do sítio. Esse dia, por exemplo, uma das nossas colegas de banco, inclusive, ela nos procurou para nós doarmos 90, acho que foi um pouco mais de 90, mudas de ipê, de várias cores, o roxo, amarelo, vermelho, branco, para ela plantar no carreador do sítio dela, da fazenda dela. Então, com certeza, a hora que florir vai ficar um espetáculo, né? Vai ser maravilhoso. Então, esse projeto é um projeto maravilhoso e que faz, eu e a Inês, a gente se alimenta dele. A gente vive esse projeto com muita intensidade. Para vocês terem uma ideia, quando o projeto iniciou, ele fez parte, ele serviu de TCC, o trabalho de conclusão de curso de uma que as professoras fazem, tipo de pós-graduação, alguma coisa assim. Nossa, tá na ponta da língua. Não vem ao caso. Mestrado. É tipo mestrado. Aí ela precisava fazer um trabalho de curso. Então esse projeto serviu o trabalho de conclusão de curso dela. E a gente, naquela época, fez a inscrição do projeto num concurso que a revista Fórum de Porto Alegre e a Fundação Banco do Brasil estavam promovendo. E a gente entrou nesse concurso e nós fomos um dos 5 escolhidos do Brasil. Foi escolhido um de cada região, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O nosso projeto foi escolhido e o prêmio para isso foi apresentar o projeto no Fórum Social Mundial, que naquele ano aconteceu no Senegal, em Dakar, no Senegal. E a minha esposa apresentou o projeto e tudo mais. Paralelamente a isso, ela nem sabia, eu inscrevi ela num concurso que o Lions Internacional havia lançado. O presidente internacional lançou um concurso que chamava Farol, Prêmio Farol, Farol da Esperança. E aí eu incluí o projeto sem ela saber. Quando eu recebi a notícia de que nós éramos um dos 3 finalistas, aí eu contei para ela. Então, para ela foi um choreiro total, né? E aí a gente foi disputar com um dos Estados Unidos e mais um do Brasil, lá na Convenção Internacional de Lions Club, que naquele ano aconteceu em Seattle, nos Estados Unidos, e o nosso projeto foi o vencedor, foi o grande vencedor. Ou seja, a gente concorrendo com 46 mil clubes do mundo, o nosso projeto foi o grande vencedor. Então, esse projeto, por isso só, eu acho que já é o motivo de ter sido a ação que mais marcou a minha vida dentro do movimento. Ele depois ainda teve vários outros prêmios. A gente, em janeiro agora aconteceu o Prêmio FOLAC, que inclusive o projeto aqui o projeto Crescer, né, aqui de Arapongas, foi o grande vencedor na área de serviço do Prêmio Leones Adelante, que é um prêmio distribuído pelo Fórum Latino-Americano e do Caribe. E o nosso também foi presenteado com o prêmio Leones Adelante em 2 FOLACs, em 2 fóruns, que foi o Fórum de Goiânia e depois o Fórum de Lima, no Peru. Nós ganhamos esses 2 prêmios também. Enfim, é um projeto que só nos deu alegria. Teve um projeto, um concurso aqui do estado também que ele foi vencedor. Então foi um projeto que realmente marcou tanto a minha vida como a da minha esposa dentro do movimento. Nossa, eu fiquei sem palavra agora, vou ser bem sincero. Mas aqui em Arapongas tem um projeto que merece todos esses prêmios. E que esse projeto Crescer é simplesmente fantástico. Quando eu vim visitar o projeto, eu tinha muita vontade de conhecer o projeto Crescer e não tinha tido a oportunidade. Aí eu vim e aí a forma de ser recebido, o carinho com que o companheiro Penac
e os demais membros ali da escola nos recebeu, foi fantástico. E quando eles começam a apresentar o projeto, você fica de boca aberta. Você ficou sem fala, eu também fiquei sem fala. Porque é um projeto que é grandioso, é impressionante. Eu nunca tinha conhecido nada parecido. Então, o projeto Crescer, ele merece tanto, mais até do que os prêmios que o projeto Árvores da Vida ganhou. E ele já começou com o prêmio Leones Adelante de um FOLAC. Com certeza vai ser muitos outros prêmios que virão pela frente. Porque o projeto é grandioso, fantástico, maravilhoso e todo mundo precisa conhecer. O projeto realmente é muito bom. Inclusive eu sou ex-aluno do projeto Crescer. Eu era do projeto 2, que era na Unopar. E o nosso presidente Matheus também. Ele fez parte do projeto. O projeto Crescer. Isso, do projeto Crescer. Eu fiquei encantado com aquela menina que escreve um livro. Eu lembro que quando ela fez o lançamento do livro em Curitiba, eu estava lá em Curitiba. Tive o privilégio de ver o lançamento do livro. Ela ela tem uma postura, fala de uma forma assim muito, muito bonita, e isso aí é fruto do projeto Crescer, né? De repente, se o projeto Crescer não tivesse existido na vida dela, ela não teria tido essa oportunidade. Dani, né? Acho que é o nome dela. Bom, a Dani, nossa, ela é fantástica, maravilhosa. E eu queria perguntar para o senhor quais seriam as obrigações, não obrigações, mas tipo os deveres que o senhor tem como governador. Uhum. Então, nós temos a obrigação, e isso é uma obrigação, de visitar pelo menos uma vez todos os clubes do distrito. Hoje nosso distrito tem 41 clubes e eu tenho que visitar esses clubes, a não ser que, por qualquer motivo, algum clube não possa nos receber. Mas de nossa parte, nós temos a obrigação de visitar pelo menos uma vez o clube. Se por acaso ele não puder nos receber, a gente tem que achar uma forma. Hoje nós temos essa possibilidade de fazer online as reuniões, de entrar em contato com o clube para ver quais as necessidades do clube, quais as metas que o próprio distrito tem para que o clube possa estar desenvolvendo, assim como as causas globais que o Lions Clube Internacional naquele ano gostaria que fosse desenvolvido. Então nós temos essa obrigação. E incentivar a participação dos nossos associados a ter mais envolvimento com as campanhas, com as promoções, enfim. Basicamente essa é a responsabilidade. Mas que, confesso para você, não é fácil, é bastante responsável, porque principalmente eu que tenho dificuldade de mobilidade, viajar por 41 clubes e muitas vezes você vai mais de uma vez em cada clube, né? Aqui em Arapongas mesmo, acho que é a terceira vez ou quarta vez que eu venho. Com muito prazer, porque a gente vai porque realmente tem coisas boas acontecendo. Hoje aqui em Arapongas acontece um fato maravilhoso. Nós estaremos dando posse para 16 novos associados. E isso para nós é um fato assim que nos enche de orgulho, de prazer, de contentamento. 16 novos associados não é para qualquer um, é para o Lions Clube de Arapongas. Então, governador, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o projeto de cadeiras ortopédicas. Banco ortopédico. Então, o projeto Banco Ortopédico é um projeto fantástico também. Lá em Moarama também nós desenvolvemos. E quando a gente começou com o projeto, eu não sabia, eu não imaginava que a comunidade necessitava tanto de um banco ortopédico. O banco ortopédico, o que ele é? Nós possuímos no banco ortopédico cadeira de rodas, cadeira de banho, muletas, enfim, materiais ortopédicos que as pessoas têm muitas vezes dificuldade de comprar, adquirir. O banco ortopédico ele fornece gratuitamente esse equipamento para a pessoa usar, desde que ele tenha necessidade, que ele precise, e ele pode usar pelo tempo necessário que for necessário. Ou seja, pode ficar 1, 2, 10 anos, não importa. Enquanto o equipamento estiver em condições de uso, ele pode estar usando. Se por eventura o equipamento não estiver bom mais, tiver que fazer uma reforma, eles devolvem esse para o clube empresta outro e a gente manda então reformar aquele para emprestar para uma outra pessoa. Ou seja, você não vence ter cadeiras de rodas, cadeiras de banho no estoque. Sai tudo. Então, realmente, as comunidades têm uma necessidade muito grande. E é um produto, muitas vezes, que a pessoa compra para usar 1, 2 meses. Então, é uma despesa, muitas vezes, desnecessária. E aí o banco ortopédico supre essa necessidade.
é espetacular. Aqui em Arapongas também acho que desenvolve o banco ortopédico. Vários clubes da região faz isso e é um projeto que realmente vem de encontro a tudo aquilo que o Laios Internacional divulga, tem como meta, né? É muito bom. Bom, agora a gente quer saber do senhor, o que o senhor está achando do Léo Clube de Arapongas, que está começando agora, que a gente está com um projeto novo, que o podcast, o site que a gente vai fazer também? Olha, esse podcast é sensacional. O Lions Clube de Arapongas, eu costumo dizer que eu falo para todo mundo que eu posso falar. Veio para fazer tremer os alicerces do distrito. A forma como vocês têm atuado, a forma como vocês têm se mostrado, é uma forma de dar um puxão de orelha para nós. Muitas vezes, muitos clubes do nosso distrito não têm feito o que vocês têm feito. E isso para nós é muito importante. No momento em que o Lions Internacional está ampliando, numa campanha de ampliação do quadro associativo, o trabalho que vocês fazem atualmente é dignificante, ele é motivador. Ele faz com que nós, como associados mais antigos, olhe para vocês e fale, poxa, eles estão fazendo, nós precisamos fazer também. Precisamos fazer até mais que eles. Então vocês realmente hoje abalaram, eu digo, os alicerces do Distrito LD6. Então vocês têm feito um trabalho fantástico. E hoje, inclusive, eu falo, na nossa reunião de noite, eu vou fazer um discurso falando de vocês, dessa energia, dessa disposição, dessa motivação que fazem de vocês um ponto de diferença hoje no nosso distrito. Eu só tenho que dar parabéns a você, Rian, João Guilherme, o nosso presidente Matheus. O trabalho de vocês é fantástico. Continue assim, não percam esse pique. Há muita gente hoje no Brasil que desacredita da nossa juventude, acha que a nossa juventude é alienada, uma série de coisas. E vocês vieram exatamente provar o contrário, né? Que não, que o jovem ele tem muito a oferecer. Basta que ele tenha a oportunidade de fazer isso. E vocês não perderam essa chance. Vocês abraçaram ela de forma muito forte e estão dando um baile, estão dando um olé em todo mundo. Parabéns, tá? Obrigado por vocês existirem. A gente que agradece, porque muito provavelmente a gente não teria essa oportunidade se não fosse pela ajuda do senhor, pela ajuda do Sérgio, pela ajuda do Vitor, por estar basicamente cedendo tudo. Cedendo espaço. Né? Uhum. Ao Matheus, né? Porque se ele não trabalhasse aqui, é um montante de fatores para a gente talvez estar elevando a régua do que seria a média do Léo Clube. Então, viu, João, mas só que se não fosse a vontade de trabalhar de vocês, de repente, mesmo a gente dando oportunidade, porque a gente já deu muita oportunidade, e a coisa às vezes não flui. Mas vocês vieram com uma forma diferente de atuação. Vocês trouxeram alegria, porque muitas vezes o pessoal pensa que o trabalho voluntário é uma coisa chata, enfadonha, né? Mas não, o trabalho voluntário ele pode ser alegre, pode ser divertido. A gente pode fazer isso de uma forma divertida. Aliás, é dessa forma que às vezes a gente faz mais coisas fortes, mais coisas importantes. Fazendo isso de forma divertida. A gente não pode ver isso como negócio, a gente tem que ver isso como uma filosofia de vida. E vocês têm feito isso de uma forma brilhante, né? Então, nós damos a oportunidade, mas as pessoas que recebem isso também têm que fazer a parte deles. Se não fizer, né, de repente não consegue seguir em frente. E vocês estão dando um show. Não só vocês, né? Tem o Lais Clube de Cruzeiro do Oeste, o Léo Clube de Cruzeiro do Oeste também, que é novo também, Campo Mourão, já faz um trabalho já, quantos anos o Léo Clube de Campo Mourão, maravilhoso. Eu fico encantado com o trabalho do Léo Clube de Campo Mourão. Cambé também, Rolândia também temos o Léo Clube. Pena que muitos clubes não aproveitam essa oportunidade de trazer os jovens para trabalhar junto com eles. Nós estamos, inclusive, um movimento que eu considero um movimento que já está velho, né? Velho no sentido de a grande maioria dos associados já são acima de 60 anos. E chega uma hora que as pessoas cansam, né? E quem vai dar esse dinamismo, trazer de volta essa vontade de trabalhar, são vocês. Então eu considero vocês o futuro do nosso movimento. Sigam em frente. Obrigado.
Inclusive, a gente usa as nossas redes sociais, os nossos eventos que a gente faz e posta, o próprio podcast para tentar chamar a atenção dos jovens para se unir a gente, para entrar no Leo Clube e, consequentemente, seguir a carreira dentro do movimento leonístico. Então, isso, hoje em dia, a rede social é fundamental, né? Eu acho, não só para o jovem, para todos nós, mas a juventude está mais envolvida, ela que mais gosta, ela que sabe tudo, né? Tanto que quando a gente tem alguma dificuldade, a gente recorre a quem? A um jovem, a um filho, a um neto. Os netos, principalmente, hoje é que salva a nossa pátria. Então, eu acho que a rede social, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, todas as redes sociais, vocês têm que trabalhar realmente com elas para chamar, para mostrar para esse jovem, né, que vocês vão trazer, que realmente o trabalho de vocês é divertido, é prazeroso e que pode fazer a diferença para as comunidades, às vezes para a própria família dele, né? Falando nessa jovialidade que a gente está querendo trazer de volta ao Léo Clube, o que o senhor acha, se o senhor tem alguma dúvida, quer dizer, se o senhor tem alguma dúvida acerca do Léo Clube, acerca de como a gente está trabalhando? Nenhuma dúvida. Na verdade, assim, eu acho que o que o Léo Clube precisa é do apoio do clube de serviço do Laios. Se o Laios dá apoio para vocês, vocês vão voar alto. E isso é o que nós queremos, né? Por isso, inclusive, que na nossa reunião de sábado, que vai acontecer lá em Londrina, eu estou trazendo quem para ser orador oficial? O presidente do Conselho do Distrito Múltiplo, Léo, do nosso Distrito Múltiplo, que compreende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O William, ele é o nosso presidente do Conselho do Distrito Léo, e ele vai vir para conversar com todos os leões que estiverem presentes na reunião. Justamente para mostrar para nós, que estamos mais antigos, que a juventude chegou para ficar. E que a juventude, no nosso caso, é representada pelo movimento Léo, né? Então, essa reunião de sábado vai trabalhar muito a questão do jovem, dessa força que o jovem traz para o movimento. Governador, e o senhor anteriormente tinha falado sobre a FULAC, que vocês receberam prêmios, como que foi? Então, o FOLAC ele é um evento que acontece todos os anos, que é o Fórum Latino-Americano e do Caribe. Ele envolve toda a América Latina, né? E o México, até o México, mas só que a gente recebe muitos convidados de vários países. Esse ano tivemos até da Nova Zelândia, né? Aconteceu em Fortaleza, de 15 a 19 de janeiro, e nós estivemos lá. Então, o que é o FOLAC, na verdade, o Fórum? Ele mostra para os associados tudo aquilo que o Laios está fazendo de bom no mundo todo, não só na América Latina, mas também no mundo todo. E aí, nesse evento, acontecem, então, alguns reconhecimentos, e que são os prêmios que são entregues. E esse ano a gente teve o privilégio de receber através do Projeto Crescer, né, do companheiro Paulo e a companheira Cleide, que estavam lá conosco, foram receber e que foram muito aplaudidos. Muito aplaudidos, todo mundo queria conversar com eles, se bem que o companheiro Paulo e a companheira Cleide já são muito conhecidos dentro do movimento, mas lá foram mais ainda sediados para mostrar o que era o Projeto Crescer, o que isso representava para eles, né, para o Laios Clube de Arapongas e para o próprio Distrito LD6. Então, falar que realmente é um movimento único, fantástico. Esse ano ele foi o maior de todas as edições, teve 1.800 inscritos e a maior delegação, me parece que foi o Peru, né? Foi muito bom, mas tivemos delegações grandes do Paraguai, da Bolívia, também do Caribe, lá como que é o nome, onde vai ser a próxima? Não, é Costa Rica. Fugiu o nome agora, de onde vai ser a próxima. Delegação bem grande também, porque eles vieram para receber a bandeira, né? Que o próximo vai ser lá. Maravilhosa, uma delegação. E no FOLAC também é legal porque tem festas, uma festa, no caso do Brasil, teve a festa brasileira, então uma festa verde e amarela, muito bonita. E teve a festa latino-americana, que foi onde teve a apresentação principalmente de dança de cada país que estava participando. Da Bolívia, da Costa Rica, né,
da Colômbia, Paraguai, enfim. Eu tive o grande prazer de ser eu carreguei na abertura do evento a bandeira do nosso país vizinho, que foi o Paraguai, né? Inclusive o Paraguai vai estar presente na nossa convenção do distrito, que vai ser dia 5 de abril lá em Umuarama. E o Paraguai vai estar presente para marcar uma irmanação de clubes, que já foi feito anteriormente, há muito tempo atrás. A gente vai revalidar essa irmanação. O que é irmanação? Irmanação, na verdade, é um contrato que fazem alguns clubes para se ajudarem mutuamente. Então, o Clube de Leones de Salto del Guairá, do Paraguai, fez essa irmanação com o Lions Clube de Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Pérola, Iporã, Cianorte, Cruzeiro do Oeste e Cidade Gaúcha. Então, todas as vezes que o Lions Clube de Cidade del Este fizer uma promoção, ele convida esses clubes para irem participar com eles. E da mesma forma que quando nós fizermos, a gente convida o Lions Clube de Cidade del Este, de Salto del Guairá, né? Poderia também ser o de Cidade del Este, mas o Salto del Guairá, para vir participar das nossas promoções e campanhas. Assim como nós participamos em Cruzeiro do Oeste, nós participamos em Cidade Gaúcha, Pérola e Iporã. Então, todas as vezes que tem uma promoção lá naquele clube, nesses clubes, o nosso clube tem a oportunidade de ir lá ajudá-los e pode participar e pegar a experiência daquela promoção para trazer para o clube dele. Então, é uma troca de experiência. Então, a irmanação nada mais é do que isso. Uma coisa muito interessante vai acontecer na nossa convenção com o Lions Clube de Leones, Clube de Leones de Salto del Guairá. A nossa querida presidente Karen, lá de Salto del Guairá, vai estar presente. Então vai ser muito bonito mesmo. A irmanação, gostaria de perguntar um pouquinho a mais, é apenas com países vizinhos? Não, você pode fazer, por exemplo, um clube daqui do Brasil, do Paraná, com o clube do Ceará, por exemplo. Porque às vezes o clube do Ceará tem alguma coisa em comum com o clube do Paraná, você pode fazer. Daqui com São Paulo, daqui com o próprio distrito LD1 do Paraná, por exemplo, nós somos 2 distritos do Paraná. Corta-se o Paraná ao meio, na linha horizontal, a parte de cima é o LD6, que é o nosso distrito. A parte de baixo é o LD1, que compreende de Curitiba a Foz do Iguaçu. Então nós podemos fazer uma irmanação do nosso clube de Arapongas com Foz do Iguaçu, por exemplo. Aí troca experiências dos 2 clubes, como pode fazer com mais de um clube, né? Lá no FOLAC mesmo foi feito o distrito LD5, que é de Santa Catarina, fez uma irmanação com o distrito de lá, de Fortaleza, que eu não me lembro exatamente o nome, e também com o distrito de São Paulo, do estado de São Paulo. Então não importa de onde é, importa aquilo que um distrito pode oferecer para o outro e o distrito se aproveitar disso, né? É uma forma de prestação de serviço de um distrito para o outro, de um clube para o outro. É muito interessante, muito bom isso, né? Porque muitas vezes um clube ele tem vontade de fazer uma atividade, uma campanha, e às vezes ele não percebe, ele não tem facilidade para isso. E no outro clube, o clube faz isso com muita desenvoltura, com muita facilidade. Vem um, ajuda o outro. Então é troca de experiência, e isso é muito bom. Pode fazer entre Léo Clubes? Claro. Nossa, verdade. Pode fazer. Então... Pode fazer entre Léo Clube também. Uhum. Porque a irmanação não é uma coisa específica do Lions. A irmanação existe em qualquer movimento, né? Qualquer um pode fazer. Mas o Lions tem ela como uma das formas de movimentar, né? De fazer, aproximar os clubes, os companheiros. Ah, e uma coisa que eu gostaria de perguntar. Aqui no nosso distrito, como que funciona a questão do intercâmbio? O intercâmbio, ele acontece uma vez por ano, muitas vezes. O ano passado, o nosso distrito ele sediou um grupo que veio de fora, né? Intercambista, que veio de fora. Esse ano agora foi o LD1 que estava sediando. Mas o intercâmbio ele oferece possibilidades, né, oportunidades para um jovem de participar de uma experiência rica num outro país, né, num outro local, né? Ele só tem a ganhar com isso. E o LAIS faz isso, mas para que você participe, você tem que participar você tem uma dinâmica a percorrer, né?
Você tem alguns critérios que são adotados para que você seja escolhido. Mas é só inscrever que existe essa possibilidade. Agora tem uma novidade, que é muito legal, que é o intercâmbio 25+. Ou seja, não é só mais para o jovem. O idoso, terceira idade, pode participar também. Então, eu, por exemplo, com 60 anos, posso participar hoje de um intercâmbio. Então, é uma novidade no Brasil, está acontecendo inicialmente no Brasil, é uma novidade que surgiu em Santa Catarina, né? E que já está tendo muitos adeptos, pessoal que está interessando no mundo todo. Tanto é que no que está sendo feito agora no Brasil como experiência, como primeira experiência, já vem gente de fora, está vindo pessoas idosas de fora do Brasil para participar. Então é muito interessante. São oportunidades que você vai descobrir. O Léo não é liderança, experiência e oportunidade. Então são oportunidades que vocês têm de conhecer uma nova cultura, novas habilidades, enfim, novos serviços, novos trabalhos, para que você possa trazer isso para a sua vida, né? Para a vida da sua família, do seu distrito, do seu clube. Fantástico. E que atividades que tem, por exemplo, nesse intercâmbio? Por exemplo, eu posso ir lá e trabalhar para conseguir algum dinheiro, eu posso ir lá para ajudar também, fazer parte, tipo, ir lá e fazer parte do Léo de lá por um tempo. Porque, na verdade, é assim, João, cada intercâmbio, o país que te recebe, ele vai ter uma forma de te receber. Basicamente, você vai viver com uma família durante um período e a família vai mostrar para você as curiosidades, a cultura daquele país. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, aquela família tem a responsabilidade de mostrar para você as coisas como se vive naquele país, a cultura daquele país, as coisas boas daquele país, as coisas ruins também, infelizmente. Mas ele vai mostrar para você o que é aquele país. A oportunidade de trabalhar vai depender muito das condições que você encontra naquele país. Você participar do Léo de lá da mesma forma. Mas basicamente é isso, você ter uma convivência durante um período num país diferente, numa cultura diferente, para você adquirir habilidades para você desenvolver depois aqui, né? É basicamente isso. Eu confesso para você que eu nunca vi alguém que fosse fazer um intercâmbio para trabalhar. Eu já vi intercâmbio para aprender línguas, para aprender uma língua, te dá mais fluidez numa língua que você às vezes já até fala, né? Mas assim, de trabalho eu confesso para você que eu nunca vi. Mas é possível que possa acontecer assim. É possível. Acha, não estou me precipitando, não estou falando que vai ter, talvez tenha, talvez não. Pode ser que brevemente tenha e vai ser uma surpresa. O que o senhor acha de ter um site do Léo Clube que vai ser usado para doações e para as pessoas se informar mais sobre o Léo Clube de Arapongas, o Lions, o Léo Clube Internacional, o Lions Internacional e fazer doação como desejar? Eu acho que o site ele é importantíssimo. Por quê? Porque o site ele registra e fica lá. Todas as vezes que você precisar consultar, você tem ali a informação. As redes sociais, de uma forma geral, elas são muito dinâmicas, as coisas acontecem muito rapidamente. Então você vai lá, posta um vídeo, posta alguma coisa, ele fica às vezes 24 horas e sai. O site não, o site fica lá. Então todas as vezes que você precisar de uma informação e você vai consultar seu site, lá tem tudo que você precisa. De uma forma clara, de uma forma tranquila, rápida, né? Então eu acho que o site é fundamental caso nessa situação de vocês que querem ampliar a rede de relacionamentos do Léo Clube de Arapongas. Então, é fantástico. Vai firme, eu acho que tem que criar mesmo. Eu vou ser um dos apoiadores e vou estar lá sempre consultando o site de vocês. Eu fiquei sabendo que vocês têm um projeto com Feita Léo. E eu gostei muito desse projeto. Eu sou apaixonado por doce. E muitas vezes, em vários eventos, eu sinto necessidade de um docinho. E eu fiquei sabendo que vocês têm o Confeita Léo. É mais ou menos isso que vocês fariam? Fariam doces para vender nos eventos de lá do distrito, para arrecadar fundos para o Léo Clube de Arapongas, é isso? Vai ser basicamente isso. A gente, nessa sexta-feira, vai ter uma
uma reunião já preparada só para falar sobre isso, do que doce que a gente vai fazer. Brigadeiro, espero que tenha brigadeiro. Eu gosto muito de brigadeiro, pessoalmente falando. E O preço que vai adotar. preço que vai ter. E a gente não vai vender só para os Lions ou para os Leos, né? A gente vai vender para todo mundo que quiser. E vai ser permanente. Enquanto existir o Léo aqui em Arapongas, vai ter o Confeita Léo. Nossa, que maravilha. Gostei da ideia. Maravilha. Vou divulgar isso. Coordenador, voltando um pouco mais a pergunta para o lado pessoal do senhor, como que é a sua vida, assim, seu dia a dia com mal de Parkinson? E como foi quando o senhor descobriu? Qual foi sua reação, assim? É curioso, todo mundo faz essa pergunta. Mas quando eu recebi o diagnóstico de que eu era portador de Parkinson, eu fiquei cabreiro, fiquei alucinado, fiquei nervoso, preocupado, porque a gente não, se hoje o pessoal não conhece, imagina eu naquela época, eu não conhecia nada sobre isso, fazem 10 anos mais ou menos. Aí eu recebi o diagnóstico, no primeiro momento eu confesso que eu não acreditei, eu achava que era um diagnóstico furado, aí eu fui em busca de outras opiniões de médicos. Eu fui em Curitiba, fui em Maringá e procurei mais 4 médicos. E os 4 médicos foram incisivos, ou seja, você é portador de Parkinson. Então eu tive que aceitar essa ideia. Aceitar a doença, eu não digo que seja a palavra correta. Eu aprendi a conviver com ela. Você porque adaptou. eu me adaptei. Eu não se adaptei ainda, viu, João? Porque na verdade não é fácil. Porque o dia a dia seu muda, você muda totalmente. Você tem que viver de uma forma diferente, né? Então, o que eu fiz na época? Eu tinha 2 opções. Ou eu ficar no sofá reclamando da vida, assistindo novela, ou eu sair à luta, fazer coisas que eu pudesse fazer para tirar isso da minha cabeça. E foi a segunda opção que eu optei pela segunda opção. Eu não fiquei parado, não fiquei dormindo, não fiquei sentado. Eu fui atrás de muitas informações, eu quis saber tudo sobre a doença, tanto que hoje a minha médica, quando tem algum evento que ela vai falar de Parkinson, ela me convida para estar junto com ela. A gente já fez até abertura de semana científica de faculdades. Então é muito interessante. Então eu passei a fazer, eu fiz da doença, é aquela história se Deus te deu, se a vida te deu um limão, né? Faça dela uma bela limonada. E foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu fiz dessa doença uma forma de mostrar para as pessoas que a doença degenerativa, ela realmente ela diminui a sua capacidade de atuação, mas ela não te proíbe de fazer, né? Por exemplo, trabalho voluntário, eu não tinha, muitas pessoas que têm o Parkinson jamais estariam no meu lugar, mas eu faço disso uma missão de vida. Eu faço com que isso seja até um benefício para a própria doença. Porque eu estando trabalhando, fazendo um trabalho para o Lions, eu esqueço muitas vezes que eu tenho a doença. Eu esqueço até de tomar o remédio, né? Minha família pega no pé. Não pode esquecer de tomar ele, realmente não pode. Mas o fato de eu estar fazendo o trabalho parece que me enche de satisfação que eu acabo esquecendo. Então, a vida de um parkinsoniano, ela realmente não é fácil. No meu caso, eu tenho a rigidez muscular, que ela provoca muitas dores, dores intensas. Eu tenho 24 horas dores. E isso aí acaba interferindo na sua atuação em qualquer atividade. E principalmente a lentidão de movimento. Porque como fica rígida a musculação, você anda parecendo uma gueixa, bem arrastando os pés, devagar. E isso aí pode, para muitas pessoas, seria um impeditivo. E eu faço disso exatamente o contrário. Eu uso isso para motivar as pessoas a fazer o trabalho voluntário. Então, o Parkinson, para mim, ele não é um castigo, muito pelo contrário. Ele veio para abrir a minha mente para novas possibilidades que eu poderia criar para benefício das comunidades. Então, eu vejo isso como aquele detalhe, né? Deus não te dá uma provação sem que você possa suportá-la. Então, veio para me tornar um pouco mais forte. É de admirar até um pouco, né? Isso daí, toda essa dedicação sua, porque, como eu já tenho dito, na minha família foi tudo de uma vez e eu acho que talvez eu possa ter uma chance e é bom até eu me informar já
Porque se, talvez, se infelizmente eu ter, porque, né, Não é hereditário, viu, João? Você não precisa se preocupar. Mas, ó, por exemplo, para você que tem membros na família com Parkinson, uma das atividades mais interessantes para o parkinsoniano é o tênis de mesa. A mobilidade que o tênis de mesa possibilita, ele ajuda muito na pessoa que é portador de Parkinson. Então, de repente, é uma atividade já para você desenvolver em casa. Às vezes você fala, mas pode ser idoso, eu não sei qual a idade dele, mas pegar uma raquete e bater não tem problema. É uma das atividades mais indicadas para quem tem Parkinson, né? Então, quem sabe, vocês podem ajudar lá, parente. Muito interessante saber disso. E tem muitas outras coisas que depois a gente pode conversar, que você pode levar para eles também, né? Essa própria positividade, você vê as coisas com outros olhos, né? Isso também ajuda muito. Porque a pessoa que tem Parkinson, ela tem uma tendência muito grande a ter depressão. E eu coloco a depressão dentro da mala, não deixo ela vir para me chegar até mim. Não só a depressão, como qualquer outro, né? O pessoal fala, tem um amigo meu que é parkinsoniano também, que diz assim, eu vou tremendo, mas vou. Né? Então é isso aí. João, eu tenho uma ideia legal para vocês. Sugira para o presidente Matheus e para o restante dos associados do Léo Clube de Arapongas fazer uma campanha de conscientização sobre as doenças crônicas. Nesse mês de fevereiro, se cumpre essa função, né? Trabalhar a conscientização das doenças crônicas. Vocês poderiam fazer um trabalho de conscientização sobre as doenças crônicas, as doenças degenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson, falar da importância do cuidador para os portadores dessas enfermidades. É muito importante. De repente, é um trabalho que não gera muito sacrifício, digamos, para vocês, mas que pode trazer um benefício muito grande para a comunidade, né? Muitas pessoas não sabem, como eu falei para vocês, muito poucos sabem sobre o Parkinson. De repente, muito poucos sabem sobre o Alzheimer, sobre a fibromialgia, lúpus, enfim, várias doenças que existem muitos pacientes e que, de repente, vocês podem estar fazendo uma campanha de conscientização. Que tal? Realmente. Até eu agora que eu falei que pensando que a doença era genética e realmente não era. As pessoas, em geral, não têm tanto conhecimento sobre isso e é importantíssimo a pessoa saber e às vezes acabar, tipo, não tendo um preconceito, porque acontece sim da pessoa... Existe muito preconceito. Principalmente para aquele tremulante, a pessoa que treme. As pessoas têm medo de ficar do lado, porque pode cair, ele está com uma xícara de café, pode cair, enfim. Uma coisa importante saber sobre quem tem Parkinson. O Parkinson, ele não mata. E muitas vezes as pessoas têm na família um portador de Parkinson e pensam que ele vai morrer de Parkinson. Ele não vai morrer de Parkinson. Ele vai morrer provavelmente de uma doença que possa ser provocada pelo fato dele ter Parkinson. Entendeu? Compreenderam isso? Por exemplo, o próprio diabetes, pressão arterial. Então, são doenças a própria depressão, são doenças que ele pode adquirir a partir do momento que ele tenha Parkinson. Mas ele não vai morrer do Parkinson propriamente dito. Ele pode até morrer de uma outra enfermidade que ele adquire em função de ter o Parkinson. Por isso, a importância dele conhecer e a importância dele ter uma qualidade de vida boa. Então, fazer de tudo para que ele tenha uma boa qualidade de vida, para que ele não venha desenvolver o diabetes, para que ele não venha desenvolver a pressão arterial, para que ele possa prolongar isso por muitos anos. Então, eu mesmo pretendo viver até os 100 anos. Eu não tenho pressa de ir embora nem um pouquinho. E a gente faz de tudo para ter uma qualidade de vida melhor, né? A minha família, a rede de apoio também é muito importante, né? E a família dá um suporte muito bom para isso. Então, eu quero viver muitos anos. Não vai ser o Parkinson que vai me levar embora, não. E a conscientização evita que a pessoa viva com medo, né? Exatamente, porque às vezes muitas pessoas me ligam. Quando recebe o diagnóstico do Parkinson, às vezes o filho liga para mim, Mauro, minha mãe recebeu o diagnóstico de Parkinson, ela está apavorada, liga para ela,
Porque eles veem a minha postura no Facebook, no Instagram, a forma como eu levo o meu dia a dia, e aí eles me ligam para me ligar para as pessoas. E eu ligo, eu adoro fazer isso. Então eu ligo para as pessoas e mostro para eles que realmente a vida, para nós, vai mudar realmente, vai mudar consideravelmente. Mas não vai acabar, muito pelo contrário. Você tem condições de agora sim desenvolver algumas atividades que até então você não fazia. Dizem, né, o grande poeta, os poetas dizem que é na hora que você para, que você desacelera, que você consegue observar e vivenciar momentos muito interessantes. Às vezes, durante a vida, você passa por aquilo sempre e não percebe. A partir do momento que você desacelera, começa a andar devagar, aí você, de repente, consegue ver coisas que você não tinha visto até então. Isso só pode trazer, e são coisas que podem fazer bem para você. Então, é aquele detalhe, o Parkinson não é o fim. Muito pelo contrário, é apenas uma forma de viver diferente. O que aconteceu? Na pandemia, as pessoas tinham muita necessidade de afeto. Lembra? Que você não podia sair de casa, você não podia se relacionar pessoalmente com as pessoas. O que eu inventei naquela época? Eu já era portador do Parkinson. Eu inventei de fazer, eu falei, eu vou criar o abraço virtual. E o que eu fiz, o que foi o meu abraço virtual? Eu adoro fazer vídeos. Depois eu posso até mostrar alguns para vocês. E eu comecei a fazer vídeos motivadores para mandar para as pessoas portadoras de Parkinson todo dia de manhã e também meus amigos, não era só para portadores. E quantas vezes eu recebi o feedback? Mauro, você fez esse vídeo para mim hoje, eu precisava ouvir isso hoje, você me mandou isso hoje. Ou seja, eu dava um abraço virtual numa pessoa, fazia um bem danado para ele e, consequentemente, fazia um bem danado para mim também. Então, ou seja, você consegue, é aquilo que eu falei, né? Fazer do limão uma limonada. Não adianta você ficar reclamando, não vai mudar a situação, vai piorar. E muitos parkinsonianos, eles se escondem com vergonha de tremer, enfim. Isso só dificulta as coisas, né? Então, dificulta você procurar coisas que vão melhorar a tua qualidade de vida, o seu dia a dia. Então, não adianta, não se esconda, se mostre. Ligue para mim que a gente vai mudar essa condição. Se você está... Eu sempre costumo dizer que se você tiver um amigo, uma familiar, alguém que possa estar passando mal, deprimido, a partir do momento que tenha Parkinson, se junte, peça para se juntar a mim, que com certeza ele vai mudar um pouco essa visão de ter uma doença degenerativa. E não é só Parkinson, né? Tem várias outras. Infelizmente, o Alzheimer, a gente não pode considerar o Alzheimer como uma situação que possa ser ajudada nesse sentido, porque é uma doença muito mais agressiva, né? Mas muitas outras a gente pode se apegar nessa positividade para passar por cima, né? E ter certeza que dias melhores virão. A cura está para chegar e eu confio nela. Confio nos cientistas e confio fundamentalmente em Deus, né? Que chega logo, ainda em tempo de eu ser beneficiado com isso. Inclusive, o senhor falou das pessoas que cuidam das pessoas que têm algum tipo de doença? Pode falar doença? Na verdade, assim, um dos nossos companheiros leões, o Vitor, a mãe dele tem Alzheimer. Inclusive, é um Alzheimer precoce. Ela foi minha companheira de banco, ela foi minha colega de banco. E ela tem Alzheimer já há muito tempo. E o Vitor é o filho cuidador da mãe. E ele sentiu a necessidade, ele sendo cuidador, ele percebeu que os cuidadores não têm apoio, não têm rede de apoio. O paciente, muitas vezes, tem uma rede de apoio muito intensa, muito forte. Família, médicos, psicólogos, enfim, fisioterapeutas, né, que é preciso. Mas o cuidador, a pessoa que cuida, não tem. E, às vezes, o cuidador fica doente, fica depressivo. Às vezes, pode até morrer antes do próprio paciente, porque é um trabalho pesado, né, que exige muita dedicação. Então, a gente resolveu fazer, então, uma associação. Por iniciativa do companheiro Vitor, né, a gente criou essa associação, que ainda não está totalmente regulamentada, mas que tem o objetivo de dar suporte ao cuidador de pessoas com doença degenerativa. Então, isso é uma coisa que viria, inclusive, para ficar como legado de uma gestão que tem como um dos objetivos a conscientização da doença de Parkinson.
Então, foi muito bem-vindo. Primeiramente, tem alguma consideração final? Eu só tenho que agradecer vocês, né, moçada, João Guilherme, Rian e Matheus, pela oportunidade que vocês me dão de falar um pouco, inclusive, não só do movimento neonístico, mas também como essa enfermidade do qual eu sou portador e que, como eu já falei, muito poucas pessoas sabem sobre. Então, é uma oportunidade que vocês me dão, eu só tenho que agradecer. Continuem com esse trabalho é maravilhoso, gratificante para nós e muito prazeroso, com certeza, para vocês. Então, agora no finalzinho, venho agradecer o governador que está aqui participando do episódio incrível que foi esse. Todo mundo que já está aqui, que vocês já conhecem. Eu espero, pelo menos, o Matheus, que foi o primeiro que veio, e o Vitor, que está cedendo o estúdio para a gente fazer. Muito obrigado e até o próximo Pod Léo.